vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Sim, mais uma aula. né? Continuando com o capítulo 5, né? Que nós estávamos falando sobre a questão agrícola, né? Agricultura, o sistema de produção familiar, né? O sistema de produção intensivo. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de produção agrícola onde? No Brasil. E sim, no Brasil. Então, até a década de 1950, o que é que acontecia? O Brasil, nós, né, nas nossas plantações utilizávamos o quê? Técnicas extremamente tradicionais, né? Na aula passada nós falamos o quê? Que a partir da década de 1950, nós vivenciamos o que? O processo de modernização do campo e também o processo de industrialização das cidades, né? Então, e esses dois processos eles vão acontecer praticamente de forma concomitante, né? Tanto no campo quanto na cidade. Contudo, no campo nós vamos ter algumas consequências, né? Como ao processo do êxodo rural, tendo em vista que boa parte da população não tinha qualificação para atender os novos requisitos que a modernização do campo ela acabava impondo, né? Como assim, professora? Eu não tô entendendo nada. Vamos lá, né? Explicar tudo isso direitinho. Nesse período de modernização do campo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a implantação o quê? De muitas tecnologias, de técnicas mais avançadas na agricultura, no campo. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Antes da implantação, né, da modernização do campo, as colheitas utilizavam cerca de 100 trabalhadores rurais para a plantação, né, para realizar a plantação de uma colheita. Agora não, com a modernização do campo, com a utilização de maquinário, apenas uma máquina vai realizar todo esse trabalho. Professora, mas algum daqueles trabalhadores rurais, né, que faziam o trabalho da colheita, eles vão permanecer nesse sistema produtivo só se ele tiver qualificação, só se ele tiver capacidade, né, e estudo para conseguir manusear esse novo tipo de tecnologia. Então, o que é que nós conseguimos deduzir com isso? Que há extinção de alguns tipos de trabalho e a criação de novos tipos de trabalho com o processo de modernização do campo, né? Bem simples. Então, eu vou ter a extinção de alguns tipos de trabalho e eu vou ter a criação de novos tipos de trabalho. Em contrapartida à extinção de alguns tipos de trabalho, né? Essa população que vai ficar sem trabalhar, que não vai conseguir produzir, professora, mas todo mundo trabalhava em alguma terra? Aqueles que não trabalhavam em alguma terra, né? Alguma colheita, tinha suas pequenas propriedades, né? E nós sabemos que hoje um dos grandes problemas das produções, né? Das grandes plantações no Brasil é a questão da concentração de terra, que começa também nesse período. Por quê, professora? Por que começa nesse período? Os pequenos agricultores não conseguiram se adaptar a essa modernização do campo, porque, diferente dos grandes produtores que tinham acesso a empréstimos, né, a investimentos financeiros, esses pequenos produtores não tinham, né? Então, uma das únicas saídas que eles possuíam era o quê? Vender suas terras para os grandes produtores, para conseguir ter algum tipo de sustento, né? E muitas vezes, após a venda dessas terras, o que é que eles faziam? Se deslocavam do campo para a cidade, que aí é característico o quê? Do êxodo rural. E isso vai acarretar uma grande concentração de terras, que até hoje prevalece, né? Que são os grandes latifúndios, né? Os grandes latifundiários. Tudo entendido, tudo compreendido até aqui. E aí, em decorrência dos problemas, né, do êxodo rural, a gente vai ter o processo de urbanização desordenada, ocupação de áreas de risco. Isso daí é cena de próximos capítulos, mas nós vamos discutir sobre isso. Então, a partir da década de 50, nós vamos ter uma maior utilização de tecnologias, né, na produção. E isso não se restringe apenas à utilização de maquinário. Como eu já havia falado anteriormente na outra aula, a tecnologia ela vai começar a atuar bem antes mesmo da plantação, né? Ela vai começar a atuar
também na produção das sementes, né? Que aí vem o melhoramento genético das sementes, né? A questão dos adubos, né? Aí entra se é o adubo orgânico ou adubo que tem os seus produtinhos químicos, que aí nós vamos denominar de fertilizantes ou agrotóxicos, que nós já discutimos sobre isso, né? Sobre os malefícios dos agrotóxicos, que eles podem causar intoxicação ao nosso sistema, né? O nosso organismo, e podem levar a vários tipos de câncer, né? Então não é interessante a utilização dos agrotóxicos e dos fertilizantes, certo? É importante vocês entenderem o quê? Que a agricultura moderna mais a indústria, ela vai formar o quê? A agroindústria, consequentemente o agronegócio, que é a venda dos produtos da agroindústria. A agroindústria, eu costumo falar que é a indústria no campo, né? Realizando a manufatura de matéria-prima, só que na região rural, né? Na região do campo. E é muito interessante vocês lembrarem disso. E com o surgimento das agroindústrias, nós vamos ter o surgimento também do trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado, ele pode ser tanto de maneira permanente quanto de maneira sazonal. Professora, que já é sazonal, aquele sazão tempero? Não, gente, sazonal eu estou me referindo a um pequeno período do ano no qual vai ser realizada a colheita. Professor, mas você acabou de dizer que não tinha mais trabalhador rural. Sim, alguns tipos de plantação ainda mantém, né, essa técnica mais tradicional de ter o trabalhador rural para realizar a colheita, né, da sua produção. E durante alguns períodos dos anos eles são contratados, né, para realizar essa plantação, para realizar essa colheita. Então, o trabalho assalariado ele pode ser permanente, que é durante todo o ano, ou sazonal, que é apenas em um pequeno período do ano. E é muito característico que os trabalhadores rurais que trabalhem de forma sazonal sejam chamados do quê? De boias frias, certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Algo muito interessante que vocês também têm que ficar muito ciente, muito por dentro, porque é a cara do vestibular. É sobre um conceitozinho chamado commodities, né, professora? Já ouvi falar, né? Mas commodities, que diabo é commodities? Os commodities são espécies, né, de produtos, são na verdade produtos que são produzidos em larga escala e que eles podem ser armazenados sem perder a sua qualidade. Principalmente esses produtos, eles são feitos, né, com o intuito de exportação, de venda para fora do país, de venda para outros países. Então eles necessitam ter um certo padrão de qualidade para que possa atender, né, todo um padrão que os outros países eles vão exigir, né? Eles vão seguir rígidos padrões de qualidade, e não são poucos. Por isso que há uma intensa utilização dos fertilizantes, para que esses produtos eles consigam atingir esse padrão de qualidade, certo? Tudo tranquilo? Um outro conceito que vocês também não podem esquecer é o conceito de agronegócio. O agronegócio ele nada mais é do que um conjunto de atividades agrícolas, né? Pode ser a pecuária, pode ser a agricultura, e tudo isso vai gerar, né, algum tipo de produto que vai gerar o quê? Muito dinheiro. As indústrias, né? As indústrias nós vamos ter característico do agronegócio das indústrias agrícolas, né, as de equipamentos como os tratores, né, aquele maquinário de colheita que, gente, um trator, um dos mais modernos, né, se você colocar aí no Google, ele pode chegar a milhões, custar milhões. Então é um mercado que ele gera e movimenta muito dinheiro, mas é muito, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Uma outra questão, né, que nossa produção, ela vai depender de uma demanda de países, né, de outros países. Ah, professor, então eles vão produzir de qualquer jeito? Não, gente, eles só vão produzir
de acordo com a demanda da exportação. Lembrando que eu já falei para vocês que os produtos que ficam aqui no Brasil, boa parte deles são aqueles produtos que não atingem um padrão de qualidade para serem exportados, né? Então fica para o mercado interno. Lembrando que boa parte do mercado interno ela é formada pelo pequeno agricultor, pelo sistema familiar, né? Tendo em vista que o nosso agronegócio ele é voltado o quê? Para a exportação, para a venda para outros países, né? Como a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Aí entra produtos como a soja, o milho, o feijão, né? São produtos extremamente vendidos. E trazendo para a nossa realidade, aproximando aqui da nossa realidade do Nordeste, nós não podemos deixar de falar da produção de grãos sem falar do quadrilátero chamado Mapitoba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Que esses 4 estados, eles são os maiores produtores de soja do país, né? É o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o norte do Tocantins e uma parte mais a oeste da Bahia. Eles são extremamente ricos por conta da produção de soja. Não esqueçam esse nomezinho, Mapitoba, que é justamente a sigla, né, inicial desses estados: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Não esqueçam, são os maiores produtores de soja aqui do Brasil. Beleza? Tudo tranquilo. Até aqui tudo bonitinho, né? Então, como nós já havíamos falado para venda, né, dessas mercadorias é necessário atingir um padrão de qualidade. E muitas vezes países colocam o que? Barreiras, né? Barreiras o que? Para que exista essa exportação, né? Como alegando, né, que esses produtos podem levar pragas, podem levar algum tipo de intoxicação para a população por conta da utilização dos fertilizantes ou agrotóxicos. Então, cada país vai ter a sua barreira sanitária, que nós vamos falar, né? Os seus padrões sanitários, né? Para que sejam atendidos, né? Aquele padrão de qualidade que nós já havíamos falado. Uma outra questão é com relação à agricultura familiar, que nós já falamos no Brasil, que vai ocupar cerca de 70% do nosso mercado interno, que vai abastecer cerca de 70% do nosso mercado interno. E para que vocês saibam, a agricultura familiar ela vai ter, né, base, ela vai ter uma legislação, vai ter uma lei para amparar ela, que é a lei, vou pegar o número aqui, número 11.326 de 2006, no qual ela vai considerar a agricultura familiar pequenos agricultores, além disso, pescadores, indígenas, extrativistas e quilombolas, né, como que fazem parte da agricultura familiar aqui no Brasil. Professora, mas para que esse povo quer se englobar dentro dessa lei? A partir dessa lei, eles conseguem ser amparados e conseguir o quê? Investimentos financeiros, por exemplo, empréstimos, né, nos bancos, e isso acaba facilitando se ele tem essa declaração e esse respaldo por essa lei, ok? Então, vocês têm que lembrar que dentro da produção familiar nós vamos ter alguns tipos de utilização da terra, como um arrendamento rural. No arrendamento rural, por exemplo, um grande fazendeiro, ele não está produzindo em toda a sua terra, ele vai acabar o quê? Alugando um pedaço dessa terra para um pequeno produtor. O produtor vai lá, planta, colhe e acidentalmente, né, por uma questão do destino, ele vai ter um certo tipo de prejuízo, dá uma praga, uma doença. Quem é que vai ficar com prejuízo? É o fazendeiro ou o pequeno agricultor que alugou aquele pedaço de terra? Quem vai ficar com prejuízo total é o pequeno agricultor, né? Porque ele fez o que? O arrendamento daquela terra. E já tem um outro tipo de utilização da terra, que é a de parceria, que tanto a pessoa que está alugando a terra quanto a pessoa que está trabalhando naquela terra, eles vão ter investimentos, né? E caso tenha prejuízos, os prejuízos vão ser mútuos, vai ser para as duas pessoas, assim como os prejuízos, como os lucros, né? Uma mão de via dupla, né? Então, os dois podem ter prejuízos ou podem ter lucros.
Nós vamos ter também um outro tipo de utilização da terra, que são os posseiros ou ocupantes, que é quando você ocupa aquela terra sem ter nenhum documento que comprove que é seu. Já diferente dos grileiros, os grileiros eles vão ocupar terras com documentos falsos, né, com falsificação de documentação, para alegar que aquelas terras são deles, né? E um outro tipo, que é o último que nós vamos falar, é o assentamento rural. O assentamento rural geralmente é uma política pública, né, no qual ele vai dividir pedaços de terras improdutivas de grandes fazendeiros, de grandes propriedades, e vai dar para uma parte da população para que ela possa produzir e tornar aquela área produtiva, né? E professora, por que ocorre isso? Porque nós no Brasil temos um problema muito grande, nós já falamos disso, do processo de concentração de terras. Então nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas, e isso acaba acarretando uma maior desigualdade social, principalmente na zona rural, certo? E para finalizar, nós não podemos deixar de falar sobre a agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica é aquela que é baseada em tudo de forma natural, né? Obedecendo todo o ciclo da planta, né? Sem a utilização de fertilizantes ou agrotóxicos, como ocorre, né, no processo intensivo, né, nas agroindústrias, que eles tendem a agilizar, né, todo o processo de colheita para que ele consiga plantar e colher em um menor espaço de tempo. Já a agricultura orgânica não, ela vai obedecer todo o ciclo natural daquela planta, daquela colheita. Beleza? E com a agricultura orgânica nós vamos ter um crescimento expressivo das cooperativas, né? Os pequenos agricultores eles vão se unir para tornar o seu produto mais competitivo frente às grandes agroindústrias. Beleza? Tudo tranquilo? Agora eu queria, né, com vocês, ler a página 104 para a gente conseguir resolver algumas questões. Pega o livro aí de vocês. Então, pessoal, voltando aqui para a resolução de exercícios, mas antes da resolução de exercícios, vamos ler um texto, né, que vai falar sobre a Embrapa, que é uma instituição muito importante para o setor agrícola aqui no Brasil, né, para o processo de desenvolvimento de tecnologias voltada para a agricultura. Página 104. Vamos lá, diálogo com a biologia. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e foi criada pelo governo brasileiro em 1973. Desde então, tem ocupado papel central na modernização da agricultura do país. A Embrapa participa ativamente do desenvolvimento de pesquisas sobre todos os processos ligados à agricultura, pecuária e agroindústria brasileira. Foi fundamental para ampliar a produtividade do setor e para transformar as condições do Brasil, a condição do Brasil de importador para grande exportador, né, de comprador para vendedor de produtos agropecuários. Ao longo da história, a Embrapa tem alcançado diversas inovações tecnológicas. Destacam-se o controle de doenças que atingem plantações, a criação de animais e o desenvolvimento de práticas que melhoram a resistência das espécies em relação a fenômenos climáticos e condições do solo. Atua no desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, como a agricultura de baixa emissão de carbono e a integração de cultivos. Também produz conhecimento sobre automação e implantação da agricultura de precisão, além do uso de geotecnologias no campo, como o sensoramento remoto e os sistemas de informações geográficas, né, que aí é a questão do mapeamento para você conseguir detectar áreas de desmatamento, áreas onde existem pragas, né? Então é muito interessante. Atualmente a Embrapa trabalha na produção de espécies transgênicas, ou seja, que recebe genes de outras espécies com o objetivo de torná-las mais resistentes, bonitas e nutritivas, né? Aquele
famoso produtinho capa de revista. Por exemplo, o feijão resistente ao vírus do mosaico dourado e a soja da variedade cultivance, tolerante a herbicidas, ambas aprovadas pela Comissão Técnica de Biossegurança no início dos anos 2010. Então, nós vamos responder as questões, né, que vão falar justamente sobre a Embrapa. Primeiro, de acordo com o texto, que papel a Embrapa desempenhou na modernização da agricultura, né? Ela ajudou o quê? Ela foi fundamental para ampliar a produtividade, né? Ela vai dizer no segundo parágrafo. Foi fundamental para ampliar a produtividade do setor e transformar a condição do Brasil de importador para exportador, como eu já havia falado. O Brasil, ele era um grande comprador de produtos agrícolas, agora ele está fazendo o quê? Vendendo esses produtos, né? Então, nós, por meio do desenvolvimento de muitas tecnologias, inovações tecnológicas, nós conseguimos passar de compradores para vendedores. Segunda, que inovações nas técnicas agrícolas foram alcançadas por essa instituição, né? Vamos dar exemplo aqui no terceiro parágrafo. Destaca-se o controle de pragas, né, doenças que vão atingir as plantações, criação de animais e o desenvolvimento de práticas que vão melhorar a resistência das espécies em relação aos fenômenos climáticos e condições do solo. Outra inovação tecnológica também que pode ser considerada é a questão da criação dos produtos transgênicos, das sementes transgênicas, né, que elas são geneticamente melhoradas. A terceira, o que são os alimentos transgênicos, né? Aí ele pede para acessar o site da Embrapa, para você ter maiores informações do que seria o grão transgênico, né? A semente transgênica. O que seria o transgênico? É uma semente que ela vai receber genes, né, melhorados de outras espécies com o objetivo de torná-las o quê? Mais resistentes, bonitas e nutritivas, né? Que bonito, é bem slogan de propaganda, né? Isso. Então, pessoal, eu espero que com esse conteúdo, né, com essa explicação, com a resolução das atividades, vocês tenham conseguido entender todo esse conteúdo de agricultura. Próxima aula nós vamos continuar sim no capítulo 5, né, para a gente terminar todo esse sistema produtivo agrícola aqui no Brasil e no mundo. Então, pessoal, até a próxima aula. Um beijão!